Uma versão mais ampla da teoria semântica foi apresentada em Attard em 91 e se chama Teoria Geral do Humor Verbal. No estudo da pesquisa do humor, foi o grego Cícero quem deu a distinção entre piadas referenciais e verbais. A referencial, o humor não depende das palavras no texto ou de formatos linguísticos relacionados, somente no significado das palavras. Um teste que Attard utilizou para distinguir piadas verbais de referenciais é que se um texto não puder ser modificado e ainda permanecer humoroso, o efeito humoroso depende da forma, ou seja, do signo linguístico. E piadas referenciais podem ser refeitas usando palavras diferentes, que ainda vai continuar tendo o mesmo efeito humoroso. E podem ser traduzidas. Um exemplo, já tentei 1000 remédios para dormir, sem nenhum efeito. Tenho tanta insônia que a última vez que dormi, ainda nenhum chinês tinha transado com um morcego. É um exemplo de piada referencial. Piadas verbais são aquelas que o humor depende do significado, mas na forma ou signo linguístico do texto, na forma linguística que esse significado aparece. Costumam depender de uma ambiguidade linguística e das características da língua-mãe em questão, né, para a piada existir. Ou seja, piadas verbais têm ambiguidade em algum nível linguístico. Vou dar um exemplo. Eu fico bem nessas calças? Calças? Isso foi calças 3 filhos atrás. A teoria geral do humor verbal foi elaborada usando piadas como exemplos. O adjetivo geral se refere ao fato de que, diferentemente de puramente semântica, a teoria geral incorporou fonologia, morfologia, informação no recurso de conhecimento de linguagem, a organização a nível textual no recurso de conhecimentos de estratégias de narrativa, a informação cognitiva, o recurso de conhecimento de mecanismo lógico e a informação sociológica, no recurso de conhecimento de alvo. Cara, porra. A teoria semântica não está incorreta, mas ela é limitada em razão de que piadas verbais e piadas referenciais têm a mesma posição e sobreposição de script. Porém, as verbais podem ser caracterizadas por recorrer a padrões específicos do significante, ou seja, formas fonológicas, morfológicas e sintáticas do seu discurso. Esses padrões não ocorrem em piadas referenciais. Então, a teoria semântica perde um pouco do potencial. Existe uma relação de similaridades entre piadas, de forma que piadas podem parecer mais ou menos familiares umas às outras. Temos aqui um quadro diferenciando. E como a teoria semântica perde essa generalização, a teoria geral foi criada para resolver essas questões. A solução foi acompanhada com a introdução de 4 outros parâmetros que, junto com a oposição de script, juntou os 6 recursos de conhecimento. Os recursos de conhecimento são 6 ao total e são para reconhecer as similaridades das piadas e as diferenças entre trocadilhos e não trocadilhos. Então, a reivindicação principal da teoria geral é que piadas se assemelham umas com as outras dentro desses 6 parâmetros. Esses 6 parâmetros são os recursos dos quais uma pessoa que quer escrever uma piada do zero teria que desenhar e por essa razão são chamados de recursos de conhecimento. E os 6 recursos de conhecimento da teoria geral são oposição de script, mecanismo lógico, situação, alvo, estratégia narrativa e linguagem.
A conexão entre a hierarquia dos recursos de conhecimento e o grau de semelhança foram testados empiricamente por Ruth. O grau de semelhança entre as piadas refletem a hierarquia dos recursos de conhecimento. Então, se duas piadas só se diferenciarem pela linguagem, são percebidas como muito parecidas. E onde diferem, em oposição de script, são percebidas como muito diferentes. Ruth supõe uma linearidade entre os recursos de conhecimento e o grau de semelhança entre as piadas. O recurso de conhecimento de linguagem contém, no mínimo, um texto com sua fonética, morfologia, sintaxe e descrição lexical. Em seu conteúdo mínimo, a maior parte das pessoas é familiarizada. A descrição fonológica é motivada pelos trocadilhos perfeitos, paronímicos e imperfeitos. Trocadilhos de todas as configurações são administrados pelo recurso da linguagem, mas não é tudo que o recurso da linguagem lida. Sou um bichinho, sim, sou um cachorrinho. Esse recurso contém toda a informação necessária para a verbalização do texto. Ele é responsável pelas exatas palavras do texto e pelo arranjamento dos elementos funcionais que o constituem. Qualquer piada pode ser parafraseada em outras palavras de forma a não ter quaisquer mudanças em seu significado semântico. Aí, piadas baseadas em ambiguidade verbal, os significantes, são a exceção e estudadas e tratadas por Attardo como piadas verbais, opostas às piadas referenciais, que podem ser traduzidas e com base em pura semântica. As exatas palavras do punchline em piadas verbais são extremamente importantes porque são necessárias para o elemento linguístico. Só um pouquinho. Sus, bigode. Para o elemento linguístico, onde é que eu estava? Ser ambíguo e se conectar com os sentidos em oposição no texto, que também pode ser oposição local textual. Tá. Que palavra conta que o cachorro foi chifrado? Escão-galhado. Onde cachorro invoca cão e chifrado envolve galhado. E esse é o responsável pelas palavras. Terminou aqui a parte 1. E fiquem aqui comigo no canal para parte 2. Mesmo se ela não estiver ali, ela já chega, ok?